O zumbido fraco e estéril do laboratório era um som que eu aprendera a amar. Era o som da precisão, do controle. Sob a lente poderosa do meu microscópio, uma única gota de líquido transparente pendia da ponta de uma pipeta, brilhando como um pequeno mundo suspenso. Apertei o bulbo suavemente, liberando a gota na superfície de uma folha verde. Ela se espalhou instantaneamente. Uma película invisível de influência. Recostei-me, com os olhos ainda focados no monitor que exibia a imagem ampliada. Feromônios. A forma de comunicação mais elegante da natureza. Uma única molécula poderia levar uma colônia inteira de formigas a um frenesi, guiando-as em direção a uma fonte de alimento, um novo lar, ou simplesmente para longe do perigo. Era uma linguagem sem palavras. Uma instrução sem argumento. Era influência pura e inegável. Observei enquanto a estrutura celular da folha parecia absorver o composto, tornando-se um farol silencioso e irresistível. A natureza tem leis inquebráveis. A verdade também. Acontece que, às vezes, você precisa usar uma para expor a outra. 4 meses antes, algo não estava certo. Eu sentia isso nos ossos. Um zumbido baixo e persistente de ansiedade que se tornara a trilha sonora dos meus dias. Eu estava parada na minha cozinha, olhando para a orquídea murcha no parapeito da janela. Suas delicadas pétalas roxas, antes tão vibrantes, agora pendiam com um ar melancólico. Eu tinha feito tudo por aquela planta. A quantidade certa de luz solar indireta. Um cronograma de rega preciso. A mistura perfeita de casca e musgo para suas raízes. Mesmo assim, ela estava morrendo. Assim como o meu casamento. O som do chuveiro no andar de cima era um ritmo familiar. Um som normal de uma manhã de terça-feira. Cowlouse estava se preparando para o trabalho. Mas, ultimamente, nada parecia normal. Tudo parecia deslocado. Estávamos casados há 11 anos. Cowlouse e eu morávamos em uma charmosa casa de 2 andares no Morumbi, um bairro tranquilo de São Paulo, do tipo com uma varanda convidativa e um jardim que era a inveja da vizinhança. Aquele jardim era o meu santuário. Como botânica do Instituto de Biociências da USP, eu entendia a linguagem das plantas, suas necessidades, seus sinais de angústia, sua resiliência silenciosa. Aos 39 anos, eu havia construído uma carreira da qual me orgulhava, especializada na complexa bioquímica da flora rara. Cowlouse, aos 42, era um bem-sucedido diretor de investimentos na Faria Lima. Sua ambição nos comprara esta bela casa, segurança financeira e a fachada polida de uma vida perfeita. Por fora, éramos o casal que as pessoas admiravam. Mas, sob a superfície, fraturas finas se espalhavam. Começou com coisas tão pequenas que eu me sentia boba por sequer notá-las. A forma como o celular de Cowlouse, que costumava ficar virado para cima na bancada, agora estava sempre virado para baixo. Ou como ele de repente ficava em silêncio quando eu entrava no quarto. Ele começara a trabalhar até tarde com mais frequência nos últimos 3 meses, culpando uma nova conta exigente. Ele também desenvolvera um interesse repentino por sua aparência. Camisas novas e caras substituíram as antigas. Um perfume diferente, amadeirado e marcante, havia substituído o aroma familiar que ele usara por anos. Mais tempo na academia. Nenhuma dessas coisas era condenatória por si só, mas juntas, formavam uma constelação de dúvidas em minha mente. Um padrão que eu não conseguia ignorar. Ali. Estou saindo. Cowlouse chamou enquanto descia as escadas. Ele estava ajustando as abotoaduras de sua camisa de alfaiataria. O cabelo escuro perfeitamente penteado. Nenhum único fio fora do lugar. Ele sempre fora meticuloso. Virei-me da janela, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos castanhos. Quer um café antes de ir? Sem tempo, respondeu ele, pegando sua pasta no lugar de sempre perto da porta. Tenho aquela reunião importante com os investidores de Curitiba hoje. Lembra? Pode ser que eu chegue tarde. Curitiba. Outra viagem de negócios que aparecera em sua agenda com uma rapidez suspeita.
Certo, assenti, tentando manter minha voz neutra. A reunião de Curitiba. Ele parou, com a mão na maçaneta. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. O que você quer dizer com isso? Nada, eu disse rapidamente. Meu coração começando a bater um pouco mais rápido. Só confirmando. Eu ouvi. Ele pousou a pasta com uma lentidão deliberada. Um sinal de sua crescente irritação. Você está com aquele tom de novo. Alessandra. Que tom? Perguntei, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Esse tom. O que soa como uma acusação. Ele cruzou os braços. O que está acontecendo? Apenas diga o que está pensando. Não vamos fazer essa dança. Eu hesitei. Já havíamos passado por isso antes. E nunca terminava bem para mim. Mas o sentimento corrosivo em meu estômago, aquele que tinha sido meu companheiro constante por semanas, não me deixava ficar em silêncio. É que você tem estado tão distante ultimamente, comecei. Minha voz mais suave do que eu pretendia. Todas essas noites tardias. Essas reuniões repentinas. As viagens de negócios. Parece que algo mudou. Um suspiro pesado escapou dele. Ele passou a mão pelo rosto em um gesto de pura exaustão. De novo não. Ali. Pensei que já tínhamos superado isso. Nós nunca conversamos sobre isso de verdade, apontei gentilmente. Você apenas descartou minhas preocupações da última vez. Porque elas não têm fundamento. Sua voz subiu um pouco. E eu me encolhi. Estou me matando de trabalhar por nós. A conta da construtora Sandons é enorme. Você sabe o quão importante isso é para minha carreira, para o nosso futuro. Essa sua paranoia tem que acabar. A palavra me atingiu como um tapa. Paranoia. Como se minha intuição fosse uma falha de caráter. Uma doença mental. Como se as evidências que meus próprios sentidos estavam coletando não fossem nada mais do que medo irracional. Eu não estou paranoica, eu disse em voz baixa, olhando para minhas mãos. Algo parece diferente entre nós. Eu posso sentir. Não posso simplesmente ignorar isso. Sua expressão se suavizou então, mas era uma suavidade praticada, ensaiada. Não alcançou seus olhos. Ele cruzou a cozinha em 3 longos passos e colocou as mãos em meus ombros. Seu aperto firme. Nada está diferente, ele me assegurou. Sua voz agora suave como seda. Exceto que estou sob uma pressão tremenda no trabalho. E, honestamente, não ajuda a chegar em casa e ser recebido com acusações. Isso me faz sentir como se eu não pudesse vencer. Uma onda familiar de culpa me invadiu. Ele estava certo. Ele trabalhava tanto. Eu estava sendo injusta? Estava inventando problemas onde não existiam? Talvez o estresse estivesse me fazendo imaginar coisas. Talvez eu fosse a única a criar a distância que tanto temia. Desculpe, me ouvi dizer as palavras com gosto de rendição. Não quero aumentar seu estresse. Seu sorriso foi imediato. E não pude deixar de notar o brilho de vitória nele. Obrigado. Ele se inclinou e beijou minha bochecha. Foi um beijo rápido e seco, sem calor algum. Enquanto ele se afastava, senti o cheiro daquele perfume novo, caro, sutil e completamente estranho. Outra pequena mudança. Outra peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Vou tentar não chegar muito tarde, prometeu ele, pegando sua pasta. Ele já estava na metade do caminho para fora da porta quando gritou por cima do ombro: "Te amo." A porta se fechou antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha na cozinha ensolarada. O silêncio ecoando em meus ouvidos. A interação me deixou ao mesmo tempo aliviada e profundamente inquieta. Ele estava certo? Eu estava me tornando uma esposa paranoica e implicante? Voltei-me para a orquídea. Suas pétalas caídas, um espelho do meu próprio espírito. Toquei suavemente uma delas. Parecia papel. Sem vida. Plantas não mentem. Quando algo está errado, luz insuficiente. Rega inadequada. Solo pobre, elas mostram. Sua angústia é honesta. Pessoas são mais complicadas. Pessoas podem esconder a verdade. Elas podem desviar. Elas podem te convencer de que a murcha que você vê com seus próprios olhos não é real. Elas podem te fazer acreditar que você é quem está doente.
Suspirei e olhei para o relógio no fogão. Eu precisava me arrumar para o trabalho. Eu amava meu emprego. No mundo ordenado do instituto. Entre a dignidade silenciosa das árvores e a certeza científica da minha pesquisa. Eu me sentia ancorada. Era um mundo que fazia sentido. Um mundo onde fatos eram fatos. Enquanto eu subia para tomar meu banho, meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Peguei-o da mesinha do corredor, esperando que fosse um lembrete do meu assistente sobre minha reunião da manhã. Mas o nome na tela me fez franzir a testa. Era Francisco Mendes. Chico era o melhor amigo de Collins desde a faculdade. Seu colega de quarto. Seu padrinho de casamento. A única pessoa que conhecia Collins há mais tempo e melhor do que eu. Nos conhecíamos há mais de uma década e, em todo esse tempo, desenvolvemos um relacionamento caloroso, mas distante. Ele era amigo de Collins. Acima de tudo. Oi, Ali. Alguma chance de tomarmos um café esta semana? Preciso falar com você sobre uma coisa. O pedido era tão incomum que me deu um pequeno sobressalto. Em todos os anos que conhecia Chico, ele nunca tinha me chamado para um encontro a sós. Nunca. Ele era um cara amigável e descontraído. Mas nossas interações eram sempre no contexto de jantares de casais ou churrascos no quintal, com Collins e a namorada de Chico, Susana, presentes. O que ele poderia querer discutir comigo que não envolvesse Collins? Meus polegares pairaram sobre a tela. Uma estranha sensação de presságio se instalou em meu peito. Pesada e fria. Minha intuição, a mesma que Collins acabara de chamar de paranoia, estava gritando comigo agora. Isso era importante. Isso estava conectado à sensação que me assombrava há meses. Com uma respiração profunda, digitei minha resposta. Claro, Chico. Quando você estava pensando? Sua resposta veio quase imediatamente. Amanhã à tarde? 15 horas. No café do Ponto da Paulista. Estarei lá. Digitei de volta. Minha mão tremendo ligeiramente ao apertar enviar. Algo estava por vir. A verdade. Ou talvez apenas outra mentira. Eu não tinha certeza de qual era a pior. Tudo o que eu sabia era que amanhã, às 3 horas da tarde, meu mundo cuidadosamente cultivado e perfeitamente polido, estava prestes a ser abalado até as raízes. Naquela noite, Collins chegou em casa pouco depois das 9, parecendo cansado de seu longo dia. Ele afrouxou a gravata ao entrar pela porta, o gesto prático e fatigado. Eu estava aninhada no sofá, um livro sobre patologia de plantas aberto no colo. Embora minha mente estivesse preocupada demais para absorver uma única palavra, meus pensamentos continuavam voltando ao meu encontro iminente com Chico. Um nó de ansiedade se apertando em meu estômago a cada hora que passava. Como foi a reunião? Perguntei, marcando meu lugar e deixando o livro de lado. Tentei soar casual, como em qualquer outra noite. Exaustiva. Collins respondeu vagamente, largando a pasta perto da porta. Estamos progredindo com os investidores de Curitiba. Mas é um trabalho lento. Como foi o seu dia? Foi bom, eu disse. Respirei fundo. O Chico me mandou uma mensagem hoje. Vamos tomar um café amanhã. Observei seu rosto com atenção, procurando por qualquer reação, qualquer lampejo de emoção que o traísse. Por uma fração de segundo, eu vi. Um breve brilho em seus olhos. Era surpresa? Preocupação? Pânico? Desapareceu tão rápido quanto apareceu, suavizado por uma máscara de indiferença casual. Disse ele, caminhando em direção à cozinha para pegar um copo de água. Sobre o quê? Ele não disse. Apenas que queria conversar sobre algo. Collins deu de ombros. Mas sua despreocupação parecia forçada. Um pouco ensaiada demais. Provavelmente quer um conselho sobre o presente de aniversário da Susana. Você sabe como ele é péssimo com essas coisas. Eu assenti, entrando no jogo. Embora cada instinto que eu possuía me dissesse que não era sobre um presente de aniversário. Talvez. Ele desapareceu no andar de cima para tomar banho. E um impulso repentino e vergonhoso tomou conta de mim. Fui até o paletó dele, que ele havia jogado sobre uma cadeira da sala de jantar.
Minhas mãos tremiam enquanto eu as enfiava nos bolsos. Algo que eu nunca havia feito antes em todo o nosso casamento. Senti-me como uma invasora em minha própria casa. Não encontrei nada. Nenhum recibo de restaurantes chiques. Nenhum canhoto de ingresso. Nenhum número de telefone rabiscado. Apenas sua carteira. Suas chaves e alguns cartões de visita perdidos. Senti uma pontada de culpa misturada com frustração. Ele era inocente ou muito cuidadoso. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, o espaço entre nós parecia um oceano vasto e frio. Ele adormeceu quase instantaneamente. Sua respiração regular e tranquila. Fiquei olhando para o teto, bem acordada. Minha mente a mil. Eu estava cometendo um erro terrível. Estava prestes a explodir minha vida, por causa de um simples encontro sobre um presente de aniversário? Todas as evidências ou a falta delas sugeriam que Collins estava dizendo a verdade. Ele era apenas um marido trabalhador e estressado. E eu era sua esposa paranoica. No entanto, o alarme dentro de mim continuava a tocar. Um grito persistente e silencioso que eu não conseguia ignorar. Na tarde seguinte, eu me encontrava sentada em uma mesa de canto no Café do Ponto. A agitação da Avenida Paulista visível através da grande janela. Eu tomava uma xícara de chá de camomila, cujas propriedades calmantes não faziam nada para acalmar a agitação frenética em meu peito. Eu observava a porta, meu coração martelando contra minhas costelas toda vez que ela se abria. Chico chegou pontualmente às 3. Ele me avistou e acenou de forma pequena e hesitante. Pediu um café puro no balcão e sentou-se à minha frente. Sua expressão atipicamente séria. O sorriso descontraído de sempre, que era uma marca registrada em seu rosto, havia desaparecido, substituído por uma profunda linha de preocupação entre as sobrancelhas. Obrigado por me encontrar. Ali, disse ele, com a voz baixa. Ele mexia em sua xícara de café, evitando meus olhos. Fiquei pensando se deveria ter essa conversa ou não. Meu ritmo cardíaco acelerou. Era agora. O que está acontecendo? Chico. Ele finalmente olhou diretamente para mim. Seu olhar cheio de uma simpatia dolorosa que fez meu estômago revirar. É sobre o Collins. E naquele momento, antes que ele dissesse outra palavra, eu soube. Soube com uma certeza que era tão absoluta e devastadora quanto um golpe físico. Minha intuição não tinha sido um sinal de paranoia. Tinha sido um aviso. Não há uma maneira fácil de dizer isso, Chico continuou, sua voz mal passando de um sussurro. Mas ele não está sendo honesto com você. E eu não posso mais ficar parado assistindo a isso acontecer. Minhas mãos se apertaram ao redor da xícara de chá. A porcelana fria contra meus dedos dormentes. O mundo pareceu inclinar-se sob mim. O falatório alegre do café desaparecendo em um rugido abafado. A verdade estava chegando e, apesar de suspeitar dela por meses, percebi que não estava nem um pouco preparada. Há quanto tempo você sabe? Perguntei. Minha voz um sussurro tenso. A pergunta pairou entre nós, pesada e sufocante. Chico olhou para as profundezas negras de seu café. Eu suspeitei que algo estava errado há uns 2 meses. Mas só tive certeza na semana passada. Respirei fundo e de forma trêmula. Preparando-me. Conte-me tudo. Ele está saindo com alguém, disse Chico. Suas palavras cuidadosas e medidas. Como um médico dando um diagnóstico fatal. O nome dela é Tainá Andrade. Ela tem 28 anos. Trabalha na agência de marketing que cuida de algumas das contas da empresa dele. Foi assim que se conheceram. Tainá Andrade. O nome me atingiu. Agudo e doloroso. A sombra que pairava nas bordas da minha vida agora tinha um nome. Era jovem. Era real. Quão sério é isso? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha própria voz. Parecia que eu estava flutuando fora do meu corpo, assistindo a uma estranha ter essa conversa. Chico se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Não tenho certeza sobre essa parte. Mas sei que está acontecendo há pelo menos 3 meses. 3 meses. Minha mente correu, refazendo a linha do tempo. O perfume novo. As noites tardias.
O interesse repentino na academia. Tudo se encaixou com uma clareza horrível. Aquelas viagens para Curitiba, eu disse suavemente. A percepção me atingindo. Elas não são reais. São. Chico balançou a cabeça. Sua expressão sombria. Não. Ele não vai para Curitiba. Ele me disse que aluga um quarto de hotel aqui no centro. Diz que é mais fácil do que tentar se esconder. Cada palavra era mais uma rachadura na fundação da minha vida. Minha casa. Meu casamento. Meu futuro, tudo construído sobre uma mentira. Mas eu precisava saber de tudo. Precisava da verdade completa e feia. Você tem provas? Perguntei, odiando o som desesperado e patético da pergunta, mas precisando de algo tangível. Algo que ele não pudesse descartar ou explicar com sua lógica suave e praticada. Chico hesitou. Depois enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o celular. Eu não queria te mostrar isso, Ali. Realmente não queria. Mas você merece saber a verdade. Ele rolou pela galeria de fotos por um momento e depois virou a tela para mim. Tirei isso na sexta-feira passada à noite. Eu estava encontrando um cliente no bar do hotel e o link para uns drinks. E os vi no restaurante. Eu olhei para a foto. E meu mundo não apenas se inclinou. Ele se estilhaçou. Lá estava Carlos, meu marido de 11 anos. Com o braço possessivamente em volta de uma jovem de cabelos loiros platinados e batom vermelho vivo. Eles estavam sentados em uma mesa de canto. Suas cabeças inclinadas uma para a outra. Seus corpos angulados de uma forma que gritava intimidade. A mulher Tainá olhava para ele com uma expressão de pura adoração. E ele a olhava de volta com um olhar de desejo inconfundível. Era o olhar que ele costumava me dar. Anos atrás. Antes de nos tornarmos um hábito confortável. Antes das mentiras. Ele me viu. Chico continuou em voz baixa, tirando minha atenção da imagem devastadora. Do outro lado do restaurante. Eu nunca vi alguém parecer tão apavorado. Ele foi ao meu apartamento na manhã seguinte, implorando para que eu não te contasse. Disse que era apenas um caso, que não significava nada. E você não acreditou nele, eu disse. Finalmente desviando os olhos do celular. Meu próprio reflexo na tela escura parecia pálido e esvaziado. Não, Chico respondeu com firmeza. Eu conheço o Carlos há 23 anos. Ele é meu amigo mais antigo. Mas o que ele está fazendo com você não está certo. Você merece coisa melhor. Ali. Devolvi o celular. Meus dedos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Obrigada por me contar, consegui dizer. Sei que não deve ter sido fácil. Se ele perguntar, vou negar tudo, Chico avisou. Sua expressão séria. Não posso deixar que ele saiba que fui eu. Me desculpe. Mas, eu entendo, interrompi, assentindo. Eu não o colocaria nessa posição. Esta era a minha batalha para lutar agora. Não vou mencionar seu nome. Ficamos em silêncio por vários minutos. O peso da revelação se estabelecendo ao nosso redor como uma névoa espessa. Senti-me estranhamente entorpecida. Como se minhas emoções tivessem entrado em curto-circuito pela sobrecarga de dor e traição. Toda a ansiedade, a dúvida, a sensação de estar enlouquecendo, tudo havia desaparecido, substituído por uma certeza fria e dura. O que você vai fazer agora? Chico finalmente perguntou. Sua voz gentil. Tomei um gole lento do meu chá agora frio. A camomila tinha um gosto amargo. Ainda não sei, eu disse, olhando pela janela para a avenida, para os carros passando, para um mundo que ainda seguia em frente, como se o meu não tivesse acabado de parar completamente. Mas seja o que for, acrescentei, virando-me para encontrar seu olhar. Minha voz ganhando uma lasca da força que pensei ter perdido. Farei nos meus próprios termos. Quando nos despedimos do lado de fora do café, Chico me deu um tapinha desajeitado e simpático no ombro. Sinto muito, Ali, por tudo isso. Consegui um sorriso apertado. Não sinta. A verdade dói. Mas viver uma mentira é pior. Ele assentiu e se afastou, deixando-me sozinha na calçada. Fiquei ali por um longo tempo, observando o fluxo de tráfego. Minha mente um turbilhão caótico de imagens e emoções. A foto. O nome.
as mentiras. E por baixo de tudo, uma estranha e poderosa corrente de alívio. Eu não estava louca. Minha intuição estivera certa o tempo todo. E em um mundo que de repente virou de cabeça para baixo, aquele fato único e sólido era a única coisa que me restava para me agarrar. Dirigi para casa em transe. Minhas mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. As ruas familiares do nosso bairro, com seus gramados bem cuidados e casas imponentes, pareciam estranhas para mim. Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida. Um filme onde eu acabara de descobrir que o roteiro era uma mentira. Quando estacionei na garagem, o choque inicial começou a diminuir, substituído por uma calma estranha e arrepiante. A suspeita e a incerteza que me atormentaram por meses haviam desaparecido. Em seu lugar, estava o peso frio e duro do conhecimento. Havia um alívio bizarro nisso, em finalmente saber que eu não estava perdendo a cabeça. Minha intuição, a mesma coisa que Collins tentara usar contra mim, tinha sido meu guia mais confiável o tempo todo. A casa estava vazia quando entrei. O silêncio, que geralmente parecia pacífico depois de um dia de trabalho, agora parecia pesado de engano. Andei pelos cômodos que eu havia decorado com tanto amor, vendo-os agora com novos olhos. A foto de casamento emoldurada na lareira, nós no dia do nosso casamento. Sorrindo, jovens, cheios de uma esperança que agora parecia ingênua. As lembranças de férias que colecionamos, cada uma um marco de uma memória agora manchada. O belo jardim visível pelas janelas dos fundos. Aquele que eu cultivei com tanto cuidado, enquanto ele cultivava uma vida secreta. Quanto daquilo tinha sido real? Quanto tinha sido uma performance? Encontrei-me na entrada do escritório de Collins. Era um espaço que eu raramente entrava. Um cômodo que eu sempre respeitara como seu domínio privado. Agora, eu não sentia tal escrúpulo. A traição havia anulado todos os contratos de respeito e privacidade. Entrei, fechando a porta suavemente atrás de mim. O cômodo cheirava a ele aquele perfume novo e amadeirado. Couro e papel antigo. Sentei-me em sua cara cadeira ergonômica e encarei a enorme mesa de carvalho. Por um momento, apenas fiquei ali, respirando o cheiro de suas mentiras. Então, com uma determinação que parecia estranha e, no entanto, profundamente familiar, comecei minha busca. Eu não era mais uma esposa de luto. Eu era uma cientista coletando dados. Comecei metodicamente, gaveta por gaveta. As gavetas superiores estavam cheias de material de escritório, organizadas com sua precisão típica. As gavetas laterais continham arquivos, cuidadosamente rotulados, impostos, investimentos, hipoteca. Examinei-os brevemente, mas não era isso que eu estava procurando. Sua traição não era financeira. Ainda não. Era pessoal. Na gaveta de baixo, escondida sob uma pilha de pastas de arquivo antigas, eu a encontrei. Uma pequena e elegante caixa da H. Stone. Uma joalheria que eu sabia ser ridiculamente cara. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto eu levantava a tampa. Dentro, aninhada em um leito de veludo preto, estava uma delicada pulseira de ouro com um único pingente em forma de coração. Era bonita, delicada e completamente errada para mim. Meu gosto era mais simples, mais discreto. Isso era um presente para outra pessoa. O recibo ainda estava na caixa. Desdobrei-o com os dedos trêmulos. A data era de 2 semanas atrás. O valor era de quase R$ 5.000. Era uma compra significativa. Uma que ele nunca havia mencionado. Um presente que ele certamente nunca me dera. Collins não me comprava joias há anos. Ele sempre dizia que preferia investir nosso dinheiro em ativos mais práticos. Aparentemente, Tainá Andrade era um ativo prático. Uma fúria fria, pura e afiada. Cortou minha dormência. Ele não tinha apenas mentido e traído. Ele havia pegado o dinheiro que ganhamos juntos. O dinheiro que eu contribuí para o nosso futuro compartilhado. E o gastou em uma bugiganga para sua amante. O insulto era profundo. Coloquei cuidadosamente a pulseira e o recibo de volta na caixa.
Devolvi-a ao seu lugar exato sob os arquivos e fechei suavemente a gaveta. Ele nunca saberia que eu estive aqui. Ele nunca saberia que eu a encontrei. Um plano. Vago a princípio, mas ganhando clareza rapidamente. Começou a se formar nos cantos silenciosos e metódicos da minha mente. Cowles tinha sido tão cuidadoso, tão meticuloso em cobrir seus rastros. Ele me fez sentir paranoica, irracional e instável por ousar suspeitar dele. Agora era a minha vez de ser cuidadosa. Era a minha vez de ser calculista. Saí de seu escritório e fui para o meu jardim, meu santuário. O sol do fim da tarde aqueceu minha pele, enquanto eu me ajoelhava na terra. O cheiro familiar de solo e folhas verdes acalmando meus pensamentos acelerados. Comecei a arrancar as ervas daninhas do canteiro de rosas. Minhas mãos se movendo com eficiência praticada. A cada erva daninha que eu arrancava, minha raiva se solidificava em propósito. Ele me subestimou. Ele me via como uma mulher emocional, intuitiva. Alguém cujos sentimentos poderiam ser facilmente descartados como histeria. Ele havia se esquecido de que eu também era uma cientista, treinada para observar, analisar, entender causa e efeito. Passei a hora seguinte no jardim, encontrando consolo entre as plantas que nunca me traíram, enquanto podava os galhos secos das minhas rosas premiadas e arrancava as ervas daninhas invasoras que ameaçavam sufocá-las. Meus pensamentos se cristalizaram. Ele queria jogar? Tudo bem. Mas ele estava prestes a descobrir que eu conhecia as regras melhor do que ele. Quando ouvi o carro dele entrar na garagem, eu sabia exatamente o que ia fazer. Ele chamou ao entrar pela porta dos fundos. Ele me encontrou lavando a terra das minhas mãos na pia da cozinha. Trabalhando até tarde. Apenas terminando umas coisas no jardim, respondi. Minha voz perfeitamente neutra. Virei-me, secando as mãos em um pano de prato, e dei-lhe um sorriso pequeno e plácido. Como foi o seu dia? Longo, disse ele, pousando a pasta. Mas produtivo. Acho que estamos fazendo um progresso real com os investidores de Curitiba. A mentira rolou de sua língua com tanta facilidade que quase tive que admirar sua habilidade. Quase. Que bom, respondi. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar por um momento antes de falar novamente. Na verdade, Cowles, eu queria falar com você sobre uma coisa. Um lampejo de cansaço cruzou seu rosto. Ele estava claramente se preparando para outro confronto. Outra rodada da minha paranoia. Eu estive pensando sobre o que você disse esta manhã, comecei. Minha voz suave e contrita. Fui até a mesa e me sentei, gesticulando para que ele se juntasse a mim. Sobre eu ser paranoica. Sua postura relaxou ligeiramente. Ele estava intrigado. E você estava certo, eu disse, olhando para minhas mãos como se estivesse com vergonha. Forcei um sorriso pequeno e apologético. Eu também tenho estado sob muito estresse no trabalho. E acho que tenho deixado minha imaginação correr solta, criando problemas que não existem. Foi injusto com você. O alívio em seu rosto foi tão palpável que foi quase cômico. Foi como ver um interruptor ser acionado. Sua expressão defensiva se desfez, substituída por um sorriso caloroso e magnânimo. Fico feliz que você possa ver isso, Ali, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para cobrir a minha. Seu toque parecia uma aranha rastejando na minha pele. Mas eu não a afastei. Eu só estive focado no meu trabalho, em construir nosso futuro. Eu sei disso agora, assenti, encontrando seu olhar com o que eu esperava que parecesse remorso sincero. E para provar, acho que você deveria ir naquela viagem que estava planejando. O fim de semana em Campos do Jordão com os caras do escritório. Ele piscou, claramente surpreso com a sugestão. Sério? Você sempre foi contra. Disse que não queria passar o fim de semana sozinha. Essa era a antiga e paranoica eu disse com um aceno de mão displicente. A nova eu acha que você merece um tempo para relaxar. Você tem trabalhado tanto. Precisa de uma pausa. Quando é mesmo? Este fim de semana? Sim, ele confirmou, ainda parecendo um pouco perplexo com minha súbita mudança de atitude. Desta sexta a domingo. Perfeito, eu disse, meu sorriso se alargando.
Você deveria ir. Eu insisto. Você merece. Mais tarde naquela noite, enquanto Collins dormia pacificamente ao meu lado, o sono profundo e tranquilo de um homem que acredita ter se safado de tudo, eu fiquei acordada, olhando para o teto. Minha mente estava a mil, calculando, planejando. A viagem era a oportunidade perfeita. Um fim de semana longe de mim, longe de nossa casa. Um fim de semana que ele acreditava que passaria com sua amante. Um fim de semana que me daria o tempo e o espaço de que eu precisava para colocar a primeira fase do meu plano em ação. Ele pensava que tinha vencido. Ele pensava que tinha conseguido controlar sua esposa emocional e irracional. Ele não tinha ideia de que o jogo tinha acabado de começar. Na manhã seguinte, acordei com um senso de propósito que não sentia há anos. Depois que Collins saiu para o escritório, cantarolando uma melodia alegre já antecipando sua escapada de fim de semana, peguei o telefone e liguei para o trabalho, dizendo que estava doente. Era uma ocorrência rara para mim. Então meu diretor não expressou nada além de preocupação, dizendo-me para tirar todo o tempo que precisasse para me sentir melhor. Eu pretendo, murmurei para mim mesma depois de desligar. Estou começando a me sentir melhor já. Meu destino não era o consultório médico ou a farmácia. Dirigi até uma grande e extensa loja de suprimentos de jardinagem na periferia de São Paulo, do tipo que atende a horticultores sérios e agricultores comerciais, como uma de suas clientes mais conhecedoras e frequentes. A equipe me cumprimentou pelo nome. Alessandra, que bom te ver. Chamou o seu Jamil, o proprietário idoso que se tornara uma espécie de mentor para mim ao longo dos anos. Suas mãos estavam perpetuamente manchadas de terra, e ele tinha um rosto gentil e enrugado. Se veio atrás daquelas mudas de ipê amarelo. Está com sorte. Um novo lote acabou de chegar. Hoje não. Seu Jamil sorri. Minha voz suave e profissional. Na verdade, estou aqui para algo um pouco mais específico. Para um experimento que estou conduzindo no Instituto. Seus olhos se iluminaram com interesse. No que está trabalhando agora? Comecei uma narrativa cuidadosamente construída, tecendo verdade científica suficiente em minha ficção para torná-la completamente plausível. Estamos explorando novos métodos de controle de pragas orgânico, expliquei. Especificamente, como podemos usar feromônios para desviar colônias de insetos destrutivos de espécies de plantas nativas vulneráveis. A teoria é que podemos criar uma fonte de alimento alternativa mais atraente e atraí-los para longe sem usar nenhum produto químico prejudicial. Seu Jamil assentiu, completamente absorto. Fascinante. Uma armadilha de mel para insetos. Essencialmente. Exatamente, confirmei. Preciso de um atrativo de formigas potente, concentrado e natural. Algo com um feromônio de rainha sintético. Se possível, do tipo que as formigas operárias acham irresistível, que sinaliza uma fonte de alimento de alto valor. Ele me levou a uma seção especial da loja, passando pelos sacos de fertilizante e fileiras de pás brilhantes, até um armário trancado cheio de compostos orgânicos e agentes biológicos especializados. Ele o destrancou e tirou um pequeno frasco de vidro sem rótulo, cheio de um líquido claro e viscoso. Este é o material do bom, disse ele, segurando-o contra a luz. Normalmente, só vendemos isso para vinícolas orgânicas. É completamente inodoro para os humanos. Mas para uma formiga, cheira a um banquete livre. Uma única gota pode atrair todas as formigas forrageiras em um raio de 50 metros. É perfeito, eu disse, meu coração dando um pequeno pulo de excitação. Esta era a arma que eu estava procurando. Elegante, discreta e devastadoramente eficaz. Pesquisa incrivelmente fascinante que você está fazendo. Alessandra comentou seu Jamil enquanto registrava minha compra, junto com alguns outros itens que adicionei para fazer a transação parecer menos suspeita. Um saco de substrato para orquídeas. Um par de luvas de jardinagem. Nunca pensei em usar esses compostos para proteção de plantas dessa maneira. O segredo é encontrar soluções naturais, responde suavemente, entregando-lhe meu cartão de crédito.
Pesticidas químicos fazem mais mal do que bem a longo prazo. Às vezes, você tem que trabalhar com a natureza, não contra ela. Naquela noite, quando tive certeza de que Collins estava ocupado em suas últimas reuniões com os investidores de Curitiba antes de sua viagem, comecei meu trabalho. Peguei o equipamento de viagem dele do armário de depósito no porão, sua mala de rodinhas, sua mochila de trilha, a bolsa de lona que ele usava para suas roupas. Espalhei tudo no chão limpo do porão, usando o novo par de luvas de jardinagem. Abri o pequeno frasco de vidro, como seu Jamil havia prometido. O líquido era completamente incolor e não tinha cheiro discernível. Usando um conta-gotas que eu trouxera do laboratório, comecei a aplicar o atrativo de formigas com precisão científica. Algumas gotas no zíper de sua mala, mais algumas trabalhadas nas costuras de sua mochila. Apliquei cuidadosamente uma solução diluída nos colarinhos e punhos das camisas que ele havia embalado, no cós de suas calças, no interior de suas meias. Não usei o suficiente para deixar o tecido úmido ou para ser imediatamente perceptível, mas era mais do que suficiente para fazer o trabalho. Assim que ele estivesse instalado em sua pousada de luxo em Campos do Jordão, provavelmente reservada com Tainá, e o calor do corpo dele aquecesse o tecido, os feromônios seriam ativados, enviando um convite irresistível para qualquer formiga forrageira nas proximidades. Quando terminei, embalei todo o equipamento dele de volta, não deixando vestígios do meu trabalho. Descartei o frasco e as luvas em uma lixeira pública a quilômetros de nossa casa. Não havia evidências, nada que me ligasse ao que estava prestes a acontecer. Era o crime perfeito e sem vítimas exceto, é claro, que Collins era a vítima em questão. Quando ele finalmente chegou em casa, tarde e exultante com a excitação de seu encontro iminente, ele me encontrou na cozinha, tirando seu prato favorito do forno, um rosbife com batatas assadas e aspargos. O aroma encheu a casa. Uau, disse ele, claramente satisfeito com o tratamento especial. Ele largou a pasta e veio me beijar na bochecha. Tive que lutar contra o impulso de recuar. Para que é tudo isso? Só queria te mandar para a sua viagem com uma boa refeição, respondi. Meu sorriso parecendo mais genuíno do que nos últimos dias. Era o sorriso de um predador observando sua presa entrar voluntariamente em uma armadilha. E para me desculpar novamente por ser tão difícil ultimamente, quero que você vá se divertir, e não se preocupe comigo por um segundo. Ele me abraçou. Um abraço que pareceu totalmente vazio. Você não tem ideia do quanto eu precisava ouvir isso. Ali. Eu acho que tenho. Pensei. Servi-lhe uma generosa taça do caro Cabernet Sauvignon que ele preferia, e ergui minha própria taça em um brinde. A um fim de semana relaxante e sem estresse, eu disse. Ele brindou sua taça contra a minha. Seus olhos brilhando. A esposas compreensivas. Tomei um gole do meu vinho. O líquido rico com gosto de doce e iminente vitória. A recebermos exatamente o que merecemos, murmurei. A manhã de sexta-feira chegou. Clara e ensolarada, um dia perfeito para uma viagem. Collins colocou suas malas em seu SUV. Seus movimentos leves e enérgicos. Fiquei na garagem, desempenhando o papel da esposa solidária e reformada com perfeição. Divirta-se muito, eu disse, dando-lhe um beijo rápido e casto. Fiz questão de tocar minha mão na manga de sua jaqueta tratada. Não se preocupe comigo. Vou me manter ocupada com o jardim. Volto no domingo à noite, ele prometeu. E ei, acrescentou, sua expressão ficando séria por um momento. Tente não pensar demais nas coisas enquanto eu estiver fora. Ok? Chega de paranoia. Prometo, eu disse, cruzando os dedos sobre o coração com uma inocência brincalhona que o fez ir. Observei-o se afastar, mantendo meu sorriso alegre até que seu carro desaparecesse na esquina. Só então permiti que minha expressão endurecesse. Uma satisfação fria e feroz se instalando em meus olhos. A armadilha estava armada. A isca foi mordida. A fase 1 do meu plano estava completa. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar. O resto da sexta-feira e a maior parte do sábado passaram em um borrão de atividade produtiva. Eu me joguei no meu jardim,
transplantando plantas perenes e adubando a horta. Limpei a casa de cima a baixo, expurgando armários de coisas que eu não precisava mais. Parecia simbólico, como se eu estivesse limpando a desordem da minha vida antiga para dar lugar a algo novo. A cada tarefa que completava, eu me sentia mais leve, mais no controle do que em meses. Eu estava reivindicando meu espaço, minha casa, minha vida. No sábado à tarde, quando eu estava sentada com uma xícara de chá e um livro, meu telefone tocou. O nome de Collins brilhou na tela. Meu coração deu um salto triunfante. Era a hora do show. Respirei fundo. Compus minhas feições em uma expressão de leve preocupação e atendi o telefone. Oi, eu disse. Minha voz infundida com uma alegria fingida. Como está a viagem? Está se divertindo? A voz dele veio pela linha, tensa e irritada. Terrível. Esta foi a pior noite da minha vida. Fiquei acordado a noite toda. Injetei em meu tom a quantidade certa de preocupação de esposa. Não. O que aconteceu? Choveu? Houve uma pausa. E então ele sibilou no telefone. Sua voz um rosnado baixo de frustração. Formigas. Formigas? Repeti, como se fosse a coisa mais desconcertante que eu já tivesse ouvido. Sim, formigas. Ele praticamente gritou. Centenas delas. Talvez milhares. Elas estavam por toda parte. Ali. Por toda parte. Na minha cama. Nas minhas roupas. Na minha comida. Estou com picadas por todo o corpo. É um pesadelo. Fui até a janela do meu jardim, olhando para minhas rosas perfeitamente cuidadas, enquanto elaborava minha resposta. Que horrível! Querido! Que estranho! Mas alguém teve o mesmo problema? E seus amigos? Houve outra pausa reveladora na linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, enquanto ele tentava navegar em sua própria teia de mentiras. Não, ele finalmente admitiu. Sua voz tensa de aborrecimento. Só eu. Devo ter me hospedado bem em cima de um formigueiro ou algo assim. Um azar colossal. Coitadinho, eu murmurei com simpatia. Você vai voltar para casa mais cedo? Eu já sabia a resposta. Ele não podia voltar para casa. Ele teria que explicar por que nenhum de seus amigos voltou com ele. Não, ele disse rapidamente. Exatamente como eu previ. Não. Vamos nos mudar para outro lugar. A quilômetros de distância. Deve ficar tudo bem. Não vou deixar alguns insetos estragarem o fim de semana inteiro. Assenti para mim mesma. Claro que não. Ele não estava viajando com colegas de trabalho. A viagem era sua cobertura para um fim de semana romântico com Tainá. E ele não ia deixar uma pequena infestação ou uma praga bíblica de formigas. Neste caso, interromper isso. Bem, tome cuidado, eu disse. Minha voz gotejando uma preocupação que ele não merecia. Talvez verifique melhor o quarto desta vez antes de se instalar. Sim. Sim, ele respondeu distraidamente. Escuta. Preciso ir. Estamos arrumando as coisas agora. Tudo bem. Te amo, eu disse. Um pequeno teste para ver como ele responderia. Outra pausa. Esta mais longa. Também ele disse. As palavras soando curtas e forçadas. Chai. A linha ficou muda. Coloquei meu telefone na bancada. Um pequeno sorriso satisfeito brincando em meus lábios. Estava funcionando. Estava funcionando perfeitamente. O atrativo de formigas tinha feito seu trabalho, tornando-o miserável sem revelar minha participação de forma alguma. Foi um ato da natureza. Um acaso. Um pouco de má sorte. Ele nunca suspeitaria de nada. A fase 2 do meu plano estava completa. Agora, a parte verdadeiramente importante. A fase 3. Com Collins e sua amante presumivelmente se mudando para um ninho de amor menos infestado de formigas. Eu tinha o resto do fim de semana para mim. Minha recém-descoberta liberdade era inebriante. Passei o resto do sábado me preparando para minha nova vida, movendo-me com uma clareza e propósito que pareciam um superpoder. A dor e a confusão foram queimadas pela minha raiva, deixando para trás um núcleo de determinação pura e não adulterada. Minha primeira parada foi o banco. Entrei no saguão de mármore frio do nosso banco conjunto,
e solicitei uma reunião com a gerente, uma mulher que eu havia conhecido em vários eventos da comunidade. Expliquei calmamente que estava fazendo algumas mudanças financeiras pessoais e precisava sacar uma quantia significativa de nossa conta poupança conjunta. Não tudo isso seria muito óbvio e poderia acionar alarmes legais. Mas tirei o suficiente para fornecer uma almofada financeira substancial, o suficiente para garantir um novo apartamento, contratar o melhor advogado e viver confortavelmente por meses sem precisar de outro centavo dele. A transferência foi limpa e irrastreável para um observador externo. Foi simplesmente um grande saque. Um uau qual ele, como cão proprietária da conta, tinha pleno direito. Em seguida, liguei para uma amiga da faculdade que se tornara uma advogada de direito de família formidável em São Paulo. Embora ela mesma não cuidasse de divórcios, ela sabia exatamente quem cuidava. Ela me deu o nome e o número de uma mulher que descreveu como um tubarão com luvas de veludo. Uma advogada renomada por seu intelecto afiado e dedicação inabalável a seus clientes. Deixei uma mensagem, agendando uma consulta para amanhã de segunda-feira. O ato de fazer aquela ligação foi fortalecedor. Um passo concreto para cortar os laços que me prendiam a uma vida construída sobre mentiras. O resto do dia foi gasto organizando meus pertences pessoais. Andei pela nossa casa não como uma moradora, mas como uma arquivista, catalogando o que era verdadeiramente importante para mim. Embalei caixas com meus livros preciosos, heranças de família passadas pela minha avó e os diários de pesquisa que narravam minha vida profissional. Embalei cuidadosamente os pequenos vasos artesanais que continham meus espécimes de plantas mais valiosos. Separei roupas, criando pilhas para doação, descartando qualquer coisa que me lembrasse dele, ou da pessoa que eu costumava ser quando estava com ele. A mulher que usava aquelas roupas se foi. Ela era ingênua, confiante demais, disposta demais a silenciar sua própria intuição. Eu a estava deixando para trás, junto com a orquídea murcha e o fantasma do nosso casamento. No domingo à tarde, eu estava pronta. A casa estava impecável. Um palco imaculado para o ato final. O jantar estava no forno, um complexo boelfe bourguignon de cozimento lento que enchia o ar com um aroma rico e reconfortante. Era uma refeição que sugeria amor, cuidado e tranquilidade doméstica. Uma peça perfeita de desorientação. Tomei banho e me vesti com cuidado deliberado. Escolhi uma das minhas roupas mais elegantes, uma blusa de seda verde esmeralda que realçava o verde em meus olhos castanhos, combinada com uma calça preta bem ajustada e saltos baixos. Modelei meu cabelo castanho em ondas suaves que caíam sobre meus ombros e apliquei minha maquiagem com mão firme. Se este fosse o confronto final do meu casamento, eu o enfrentaria parecendo não uma vítima, mas uma mulher em completo controle de seu destino. O SUV de Collins entrou na garagem pouco depois das 6. Pela janela da cozinha, observei-o descarregar suas malas. Ele se movia rigidamente, os ombros curvados, e eu o vi parar para coçar o braço vigorosamente. Um sorriso pequeno e cruel tocou meus lábios. A coceira estaria atingindo seu pico agora. Voltei para o fogão, mexendo o ensopado que estava cozinhando por horas. Minha expressão serena. A porta dos fundos se abriu e ele entrou, largando as malas no chão com um baque pesado e frustrado. Bem-vindo de volta, chamei sem me virar. O jantar está quase pronto. Espero que esteja com fome. Preciso de um banho primeiro, ele resmungou, sua voz grossa de irritação, enquanto se dirigia para as escadas. Você não acreditaria no fim de semana que eu tive. Foi um desastre completo. Leve o tempo que precisar, respondi uniformemente. A comida estará esperando quando você terminar. 20 minutos depois, ele desceu as escadas vestindo roupas limpas. O cabelo escuro ainda úmido do chuveiro. Parecia exausto. Eu podia ver as marcas vermelhas das picadas de formiga em seu pescoço e pulsos. Ele tentara cobri-las, mas estavam irritadas e inflamadas. Eu havia arrumado a mesa da sala de jantar com nossa melhor porcelana, guardanapos de linho e velas acesas. Era outro detalhe projetado para minha performance.
Uma pista visual de uma esposa amorosa recebendo seu marido em casa. Está bonito, comentou ele. Sentando-se em seu lugar de costume na cabeceira da mesa. Ele olhou para mim. Um lampejo de suspeita em seus olhos. Qual é a ocasião? Nenhuma ocasião, sorri. Trazendo a panela pesada para a mesa e servindo-lhe uma porção generosa. Apenas feliz por ter você em casa. Senti sua falta. Ele pareceu relaxar. A suspeita desaparecendo enquanto absorvia a cena, a mesa bonita, a comida cheirosa, sua esposa apologética e dedicada. Ele era um homem que acreditava em sua própria narrativa, em sua história. Ele era o herói que navegara com sucesso por uma pequena crise conjugal e agora estava sendo recompensado por seus problemas. Comemos em relativo silêncio por alguns minutos. Os únicos sons o tilintar dos talheres contra a porcelana. Eu observei enquanto ele comia, coçando ocasionalmente as picadas vermelhas em seus pulsos. Essas picadas parecem dolorosas, observei. Meu tom gotejando simpatia. Talvez você devesse ir ao médico. São apenas picadas de formiga, ele descartou. Claramente não querendo mais falar sobre seu fim de semana miserável. Elas vão desaparecer. Então eu disse casualmente, reenchendo sua taça de vinho. Como foi o resto da viagem depois da situação das formigas? Vocês conseguiram encontrar um lugar melhor? A pergunta era sua deixa. Relaxado pelo vinho e pela refeição reconfortante. E acreditando estar em terreno seguro, Collins lançou-se em uma história elaborada e detalhada. Ele falou sobre pegar uma truta enorme em um riacho claro e rápido. Descreveu uma caminhada desafiadora até um mirante panorâmico com seus colegas, Davi e Marcos. Relembrou suas conversas hilárias ao redor da fogueira e o terrível café instantâneo que tiveram que suportar. Era uma obra-prima da ficção, entregue com a confiança de um mentiroso experiente. Eu ouvi atentamente, assentindo nos momentos certos, fazendo perguntas esclarecedoras. Uai! Uma truta de verdade? Pensei que você tivesse dito que aquele rio não tinha mais peixes. A vista do topo valeu a subida? Eu desempenhei meu papel com perfeição. O tempo todo sabendo que cada palavra que saía de sua boca era uma invenção. Davi e Marcos provavelmente estavam em casa com suas próprias famílias, completamente inconscientes de que tinham acabado de passar o fim de semana com meu marido. Parece maravilhoso, eu disse quando ele finalmente terminou. Minha voz calorosa e admirada. Apesar das formigas. É claro. Foi bom dar uma escapada, ele concordou, recostando-se na cadeira. Um olhar contente no rosto. Ele acreditava que suas mentiras haviam sido aceitas sem questionamento. Ele estava seguro. Embora eu tenha sentido falta de dormir em nossa cama. Eu sorri levemente. Tenho certeza que sim. A refeição terminara. O tempo dos jogos chegara ao fim. Levantei-me e comecei a tirar os pratos, levando-os para a cozinha. Collins permaneceu à mesa, terminando o resto de seu vinho, completamente alheio à tempestade que estava prestes a explodir. Quando voltei para a sala de jantar, não estava carregando a sobremesa. Estava segurando meu celular. A propósito, eu disse, minha voz perdendo subitamente todo o calor. Estava fria e afiada como aço cirúrgico. Eu estava me perguntando uma coisa. Ele olhou para cima, sentindo a mudança abrupta na atmosfera. O quê? Eu estava me perguntando se a Tainá também foi picada pelas formigas. Ele congelou, a taça de vinho a meio caminho dos lábios. A cor sumiu de seu rosto, deixando sua pele com um tom pálido e acinzentado. O que? O que você disse? Dei um passo lento e deliberado em direção à mesa. Tainá Andrade, esclareci, meus olhos fixos nos dele. Sua namorada de 28 anos da agência de marketing? Ela foi picada pelas formigas neste fim de semana? Ou ela foi poupada? Já que foram apenas as suas roupas e sua mala que foram tratadas com atrativo de feromônios? Ele me encarou, a boca ligeiramente aberta. Pela primeira vez em nosso casamento. Collins Fleming estava sem palavras. Ali. Eu não sei do que você está falando. Quem é Tainá? A negação foi patética. Um reflexo instintivo de um animal encurralado. Desbloqueei meu celular e virei a tela para ele.
Mostrava a foto que Chico me mostrou no café. A foto dele e de Tainá no hotel Unique. O braço dele ao redor dela. Seus rostos iluminados por um desejo que ele não me mostrava há anos. Não insulte minha inteligência mentindo mais. Cowles, eu disse. Minha voz baixa, mas tremendo de raiva reprimida. O jogo acabou. Eu sei de tudo. Ele encarou a foto no meu celular. Sua expressão alternando rapidamente entre choque, depois raiva e, finalmente, um cálculo frio e duro. A máscara charmosa e confiante que ele usava para o mundo havia desmoronado, revelando o homem desesperado por baixo. Onde você conseguiu isso? Ele exigiu. Sua voz um rosnado baixo. Importa? Perguntei, deslizando o celular de volta para o bolso. O ponto é que eu tenho, junto com o recibo da pulseira de ouro de R$ 5.000 que você comprou para ela há 2 semanas. Aquela que você escondeu na gaveta debaixo da sua mesa do escritório. Sobe os arquivos de imposto de renda antigos. Sua mandíbula se contraiu. Ele pousou a taça de vinho na mesa com um clique seco. Sua mente visivelmente acelerada, procurando uma rota de fuga. Uma nova mentira que pudesse conter o dano. Ali. Não é o que parece. Ela é apenas uma colega. Estávamos em um jantar de negócios. Discutindo. Pare, eu o interrompi. Minha voz afiada como uma lâmina. O som pareceu assustá-lo. Ele nunca tinha ouvido aquele tom de mim antes. Apenas. Pare. Por meses. Você me fez questionar minha própria sanidade. Você me chamou de paranoica. Você me disse que eu estava louca. Você me manipulou para acreditar que eu estava imaginando coisas, quando minha intuição estava gritando que algo estava profundamente errado. Chega de mentiras. Sua expressão endureceu, mudando da defesa para o ataque. Era uma tática clássica dele. Quando pego. Ataque. Você mexeu no meu escritório? Você colocou algo nas minhas roupas? Que diabos há de errado com você? Uma risada escapou dos meus lábios. Um som amargo e sem humor que pareceu preencher a sala silenciosa. O que há de errado comigo? Repeti. Minha voz subindo com uma incredulidade que beirava a histeria. Você está me traindo há meses. Mentindo na minha cara todos os dias. Me fazendo sentir sistematicamente como se eu estivesse perdendo a cabeça. E você tem a audácia de perguntar o que há de errado comigo? Foi só um caso, insistiu Collins, mudando de tática novamente. Sua voz tornando-se apaziguadora. Não significou nada. Ela não significa nada para mim. Isso deveria me fazer sentir melhor? Retruquei. Que você estava disposto a destruir nosso casamento de 11 anos. Nossa história. Nossa casa. Por algo que não significava nada? Eu não ia te deixar. Disse ele. Sua voz agora suplicante. Ele estendeu a mão para a minha sóbria mesa. Mas eu a afastei como se seu toque fosse veneno. Foi apenas uma distração. Um erro estúpido. Podemos superar isso. Ali. As pessoas superam casos o tempo todo. Podemos fazer terapia de casal. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele. Através da luz bruxuleante das velas. E vi um estranho. O caso não é o motivo pelo qual estou te deixando. Collins. Ele piscou. Claramente pego de surpresa. O quê? Eu acho que eu poderia ter perdoado um caso. Eventualmente continuei. Minha voz tornando-se estranhamente calma, enquanto a verdade final e absoluta da minha decisão se assentava sobre mim. As pessoas cometem erros. Relacionamentos se complicam. Eu entendo isso. Mas o que eu não posso perdoar, o que eu nunca vou perdoar, é como você me manipulou. Como você deliberada e repetidamente me fez duvidar da minha própria percepção da realidade. Como você me olhou nos olhos, dia após dia, e me convenceu de que eu estava sendo irracional quando eu estava absolutamente 100% certa. Você não traiu apenas nosso casamento. Você traiu a confiança que eu tinha em mim mesma. Isso é imperdoável. Sua expressão escureceu. Ele viu que sua súplica não estava funcionando. Você está exagerando. Eu nunca disse que você estava louca. Suas palavras exatas foram: essa sua paranoia tem que acabar, contrapus. Minha memória afiada e clara.
Terça-feira de manhã, na nossa cozinha, quando eu tentei, pela 10ª vez, falar com você sobre minhas preocupações, você disse que minhas suspeitas eram infundadas. Você me fez sentir patética por sequer tê-las. Eu estava tentando te proteger. Proteger nosso casamento. Ele argumentou, sua voz subindo novamente em frustração. O que eu deveria fazer? Admitir tudo na primeira vez que você ficou desconfiada e explodir nossas vidas inteiras. Você deveria ter sido honesto. Retruquei, minha compostura finalmente se quebrando. As lágrimas que eu me recusei a derramar agora ardendo em meus olhos. Ou melhor ainda, você deveria ter sido fiel aos votos que fez para mim diante de Deus e de todos que amamos. Mas se não conseguia fazer nenhuma dessas coisas, deveria pelo menos ter tido a decência de não desmontar minha sanidade, pedaço por pedaço para cobrir seus rastros. Nós nos encaramos através da mesa, as velas bruxuleando entre nós, lançando sombras longas e dançantes em nossos rostos. Naquele momento, eu o vi claramente, talvez pela primeira vez em nosso relacionamento, não como o homem charmoso e ambicioso por quem eu havia me apaixonado, mas como alguém capaz de engano profundo e de uma forma silenciosa e insidiosa de crueldade emocional. O que acontece agora? Ele finalmente perguntou, sua voz mais baixa, resignada. Eu estou indo embora, eu disse simplesmente. Já embalei o que importa para mim. Tenho uma consulta com uma advogada de divórcio amanhã de manhã para iniciar o processo. Seus olhos se arregalaram em choque genuíno. Ele presumiu que isso era uma briga. Uma negociação. Ele nunca imaginou que fosse uma declaração. Você não pode estar falando sério. Ali. Isso é só uma briga. Podemos consertar isso. Eu termino com a Tainá agora mesmo. Farei o que for preciso. É tarde demais, respondi, levantando-me da mesa. A finalidade em minha própria voz me deu força. Minhas malas estão perto da porta da frente. Vou ficar em um hotel até encontrar um lugar para mim. Esta é a nossa casa, ele protestou, gesticulando ao redor da sala lindamente decorada, para a vida que ele pensava ainda ser sua. Você não pode simplesmente abandonar tudo o que construímos juntos. Observe, eu disse, virando-me e saindo da sala de jantar. Fui em direção às escadas, onde minha bagagem cuidadosamente preparada esperava. Ao passar pela mesinha do corredor, parei. E Carlos, eu disse, olhando para ele por cima do ombro. É melhor você procurar um médico para essas picadas de formiga. Usei um atrativo particularmente potente que adquiri para minha pesquisa. A coceira pode durar semanas. Ele me seguiu até o corredor. Sua contrição anterior dando lugar a uma nova e explosiva raiva. A verdade do meu pequeno experimento finalmente o atingiu. Você armou para mim deliberadamente. Você sabia que eu não estava viajando a trabalho. Você queria que eu sofresse. Eu não neguei. Comecei a rolar metodicamente minhas malas em direção à porta da frente. Sim, eu quis, disse calmamente. Considere um presente de despedida. Um pequeno e tangível gosto do desconforto psicológico que você vem me causando há meses. Você não vai se safar dessa, ele ameaçou. Sua voz baixa e ameaçadora. Ele deu um passo em minha direção e, pela primeira vez, senti um lampejo de medo. Vou brigar com você por tudo. A casa, a poupança, tudo. Vou te deixar sem nada. Virei-me para encará-lo uma última vez. Meu medo substituído por uma determinação fria e dura. Eu havia antecipado isso. Vá em frente. Mas antes de fazer isso, você deveria saber que minha advogada recebeu cópias de todas as suas comunicações com a Tainá. As mensagens, os e-mails, as reservas de hotel. Aquelas que você pensou ter deletado do seu backup na nuvem. Meu amigo do departamento de tempo inspiratório da sua empresa foi muito prestativo em recuperá-las. Era um blefe completo e absoluto. Eu não tinha tal evidência. Mas o lampejo de pânico puro em seus olhos me disse que eu tinha acertado o alvo. Havia comunicações. E ele não queria que fossem reveladas. Você está blefando, disse ele. Mas a incerteza se insinuara em sua voz. Roubando-lhe o poder. Estou. Desafiei, erguendo uma sobrancelha.
Você pensou que eu era apenas uma mulher paranoica e emocional, cujas preocupações poderiam ser descartadas. Você me subestimou. Carlos. Não cometa esse erro novamente. Rolei minhas malas passando por ele e abri a porta da frente. Ele permaneceu congelado no corredor, observando-me partir. Seu rosto uma mistura de choque, fúria e a crescente percepção de que ele havia perdido completa e irrevogavelmente o controle da situação. Na porta, parei e olhei para trás. Para a casa que eu amara. Para o homem que eu um dia acreditei que seria meu parceiro para a vida toda. Minha mãe sempre me disse que a intuição de uma mulher nunca falha, eu disse suavemente. Eu deveria ter confiado na minha mais cedo. Com isso, saí, fechando a porta firmemente atrás de mim. O clique sólido e definitivo da fechadura ecoou na noite suburbana silenciosa. Enquanto colocava minhas malas no carro, senti algo que não esperava. Não tristeza ou raiva, mas uma profunda sensação de libertação. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estava confiando em mim mesma completamente. Minha mente estava clara. Meu caminho à frente era incerto, mas era inegavelmente meu. Enquanto eu me afastava da casa, longe dos restos estilhaçados do meu casamento, olhei para o porta-luvas. Às vezes, era preciso algo pequeno e aparentemente insignificante para derrubar os enganos mais cuidadosamente construídos. E, às vezes, a vingança mais eficaz não era sobre causar dor, mas sobre reivindicar seu próprio poder, sua própria verdade e ir embora com sua dignidade intacta. A coceira eventualmente passaria, mas o conhecimento de quão completamente ele fora superado, eu esperava, permaneceria por muito tempo. 3 semanas depois, eu estava sentada em um canto ensolarado do meu novo apartamento, cercada pelas coisas verdes e vivas que fizeram a jornada comigo. O espaço era menor que a casa. Um apartamento de um quarto em um prédio moderno em Pinheiros, a uma curta distância do instituto. Mas era cheio de luz e, mais importante, cheio de paz. Era meu. A transição fora um turbilhão de logística e emoções. Mas cada caixa que eu desempacotava, cada quadro que eu pendurava na parede, parecia um ato deliberado de reivindicar minha vida. Cada dia trazia um renovado senso de independência. O processo de divórcio começou mais suavemente do que eu esperava. Meu blefe funcionara melhor do que eu poderia ter imaginado. Carlos, apesar de suas ameaças iniciais, tornou-se surpreendentemente cooperativo depois que seu advogado falou com a minha. Fosse o medo de ter suas comunicações sórdidas expostas, ou simplesmente a fria percepção de que lutar apenas prolongaria o inevitável, e lhe custaria mais no final. Ele concordara com uma divisão relativamente equitativa dos bens. Venderíamos a casa e dividiríamos os lucros. Dividiríamos nossa poupança. Seguiríamos caminhos separados com um mínimo de complicação legal. Foi um corte limpo e cirúrgico. Meu celular apitou com uma mensagem de texto. Era da minha colega Diana, perguntando se ainda íamos jantar naquela noite. Sorri e digitei uma confirmação. Uma onda de gratidão me invadindo. No caos das últimas semanas, minhas amizades se tornaram minha âncora. Fiquei surpresa e profundamente comovida com quantas pessoas se uniram a mim, assim que compartilhei uma versão cuidadosamente editada do que havia acontecido. Eu não precisava contar a elas os detalhes sobre as formigas ou a guerra psicológica. A verdade simples e dolorosa de sua traição foi suficiente para que entendessem. Ao pousar o celular, meu olhar caiu sobre o pequeno cartão de visita apoiado contra o abajur da minha mesa. Doutora Rebeca Martinez, PhD, psicóloga clínica. Eu vinha me consultando com Rebeca 2 vezes por semana desde que deixei Carlos, trabalhando no emaranhado complexo de emoções que acompanhava o fim do meu casamento. Foi em seu consultório silencioso e confortável que cheguei a entender a verdadeira profundidade do dano. O gaslighting deixara cicatrizes mais profundas do que a própria infidelidade. Eram feridas no meu senso de realidade, na confiança fundamental que eu tinha em minha própria mente, e precisavam de uma cura cuidadosa e paciente. O objetivo não é nunca mais se machucar.
Alessandra Rebeca me disse em nossa última sessão. Sua voz calma e firme. Isso é impossível. O objetivo é confiar em si mesmo o suficiente para saber quando algo não está certo, e honrar esse conhecimento, mesmo que ninguém mais o valide. Eu vinha fazendo exatamente isso. Estava aprendendo a ouvir aquela voz interior silenciosa novamente. A tratar minha intuição não como um sintoma de paranoia, mas como meu sentido mais vital e valioso. O processo era desafiador, mas a cada dia que passava, eu me sentia mais ancorada, mais eu mesma. Uma batida na minha porta interrompeu meus pensamentos. Eu não esperava visitas e, por um momento fugaz, um familiar aperto de ansiedade se formou em meu peito. Seria o Collins? Ele sabia meu novo endereço pelos papéis legais, embora nunca tivesse aparecido sem avisar. Aproximei-me da porta com cautela e olhei pelo óleo mágico. Não era Collins parado no corredor impecável e bem iluminado. Era o Chico. Hesitei por um momento antes de abrir a porta. Eu não falava com Chico desde aquele dia no café. O dia em que ele me entregou a verdade terrível e libertadora. No turbilhão de deixar meu marido e estabelecer uma nova vida, eu quase me esquecera de seu papel crucial no meu despertar. Chico, eu disse. Minha voz cheia de surpresa ao abrir a porta. Que inesperado. Ele ficou sem jeito no corredor, com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta. Parecia desconfortável, fora de seu elemento. Oi, Ali. Espero que não tenha problema eu ter passado por aqui. O Collins mencionou seu novo endereço durante um de seus desabafos. Dei um passo para trás, gesticulando para que ele entrasse. Entre. Claro. Quer beber alguma coisa? Água? Café? Um café seria ótimo. Se não for muito incômodo, respondeu ele, seguindo-me para dentro. Ele olhou ao redor do apartamento, seus olhos observando as pilhas de livros, as fileiras de vasos de plantas, os móveis simples e limpos. Belo lugar. Combina com você. Obrigada, eu disse, indo para a pequena e eficiente área da cozinha para preparar o café. Ainda está em andamento, mas sinto que é meu. É o que importa, disse ele, sentando-se em um dos bancos do balcão da minha cozinha. Caímos em um silêncio um pouco estranho, enquanto eu media o pó de café e enchia a máquina com água. O zumbido silencioso da cafeteira parecia amplificar as perguntas não ditas que pairavam no ar entre nós. Então eu finalmente disse, encostando-me no balcão enquanto esperava o café ficar pronto. O que te traz aqui? Chico passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que eu reconheci. Eu queria ver como você estava. Ver como está lidando com tudo. Estou melhor do que esperava, admiti honestamente. Um dia de cada vez. Mas, na maior parte do tempo, me sinto aliviada. Que bom, ele assentiu. E eu também queria pedir desculpas. Ergui uma sobrancelha em confusão. Pedir desculpas? Pelo quê? Você me disse a verdade quando ninguém mais o faria. Se alguma coisa, eu te devo uma enorme gratidão. Talvez, reconheceu Chico, seu olhar caindo para o balcão. Mas eu soube por semanas antes de dizer qualquer coisa. Eu te vi naquele jantar há 2 meses. Vi o quão estressada você estava. Percebi que você estava se questionando. E fiquei em silêncio por causa de uma lealdade equivocada a Collins. Sinto muito por ter esperado tanto. A cafeteira apitou, sinalizando que estava pronta. Virei-me para servir 2 xícaras, usando a pequena tarefa prática como um momento para organizar meus pensamentos. Deslizei uma caneca pelo balcão em sua direção. Você acabou me contando, eu disse gentilmente. Essa é a parte que importa. Ele aceitou o café com um aceno de gratidão. Ele não está mais falando comigo, disse ele em voz baixa. O Collins. Ele sabe que fui eu quem te contou. Franzi a testa. Eu nunca disse seu nome. Prometi que não o faria. Você não precisou, disse Chico com um sorriso irônico e triste. Havia apenas 3 pessoas no mundo que sabiam sobre ele, e a Tainá. Collins. Tainá e eu. Foi um simples processo de eliminação. Ele tomou um gole de seu café. Ele foi ao meu apartamento na noite em que você o deixou. Nunca o vi tão zangado.
tão cheio de raiva. Senti uma pontada aguda de culpa. Sinto muito, Chico. Sei que ele foi seu amigo por muito tempo. Nem pense em se desculpar, disse Chico com firmeza, seus olhos encontrando os meus. Ele fez suas escolhas. Todos nós fizemos. E, francamente, acrescentou ele, olhando para sua caneca de café como se procurasse as palavras certas, não tenho certeza se nossa amizade foi tão genuína quanto eu pensava. O que você quer dizer? Quanto mais eu reflito sobre as coisas desde que tudo isso aconteceu, mais percebo que a lealdade de Collows sempre foi condicional. Ele é charmoso e confiante, o que faz as pessoas quererem estar perto dele. Mas ele está sempre se colocando em primeiro lugar. Suas necessidades, suas ambições, seus desejos. Eu nunca quis ver isso antes. Eu entendia esse sentimento muito bem. A cegueira voluntária. A relutância em ver a verdade sobre alguém de quem você gostava. Como você soube? Perguntei de repente. Sobre a Tainá. Quero dizer, você disse que suspeitava de algo mesmo antes de vê-los no hotel. Chico fez uma careta. Lembra daquela conferência em Florianópolis há 3 meses? Aquela que ele te disse que ia sozinho? Eu assenti. Bem, a Tainá também estava lá. Eu os vi juntos no aeroporto. Eu estava lá buscando minha irmã do voo dela. Eles não me viram. Mas o jeito que eles estavam um com o outro não era profissional. Era íntimo. E você não disse nada na época, eu disse. Não como uma acusação, mas como uma simples constatação. Não, ele admitiu. Suas bochechas corando ligeiramente de vergonha. Ele era meu melhor amigo desde a faculdade. Eu disse a mim mesmo que poderia ser inocente. Que eu estava tirando conclusões precipitadas. Tentei dar a ele o benefício da dúvida. Então comecei a notar outras coisas. Como ele guardava o celular quando saíamos para beber. Como ele se afastava para atender chamadas em voz baixa. Pequenas coisas que se somaram. Assenti lentamente. As mesmas coisas que eu estava notando. Na noite em que os vi no Unique. Foi inegável, continuou Chico. Ele foi ao meu apartamento na manhã seguinte. Como eu te disse. Admitiu tudo. Mas jurou que era apenas físico. Que ele ainda te amava. Ele me implorou para não te contar. Mas você contou, eu disse suavemente. Levei alguns dias para criar coragem, confessou Chico. Fiquei pensando em como ele vinha te tratando. Ouvi-o ao telefone com você naquela semana. E ele usou aquele mesmo tom condescendente, chamando-a de paranoica. Minha irmã passou por algo semelhante com o ex-marido dela. O gaslighting. Quando ela finalmente o deixou. Mal confiava em suas próprias percepções. Eu não podia ficar parado e assistir isso acontecer com você. Senti uma onda de profunda gratidão por este homem. Este homem quieto e decente que arriscara uma amizade de décadas para fazer o que sabia ser certo. Obrigada, Chico, eu disse. Minha voz embargada de emoção. De verdade. Ele deu de ombros. Claramente desconfortável com minha gratidão. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, eu disse com firmeza. Não teriam. Muitas pessoas teriam cuidado da própria vida. Ficado fora disso. Você escolheu se envolver. Sabendo que provavelmente perderia a amizade de Collins. Isso exigiu coragem de verdade. Suas bochechas coraram ligeiramente com meu elogio. Quando ele abriu a boca para dizer algo, vi um lampejo do antigo e descontraído Chico. Ele era um bom homem. Talvez um dos melhores que eu conhecia. E naquele momento, eu estava simplesmente feliz por ele estar sentado ali, na minha nova e ensolarada cozinha. Um amigo que apareceu quando importava. Como você está de verdade? Ali? Chico perguntou. Seu tom mudando de apologético para genuinamente preocupado. Além da resposta educada de estou bem. Considerei a pergunta. Apreciando seu desejo de honestidade. Alguns dias são mais difíceis que outros, admiti. Traçando a borda da minha caneca de café. Estou com raiva do Collins. É claro. Mas também estou com raiva de mim mesma por não ter confiado nos meus instintos mais cedo. Por deixá-lo me convencer de que eu era o problema. Estou triste pelo futuro que pensei que teríamos. Mas principalmente,
Principalmente estou aliviada. Há algo incrivelmente libertador em finalmente saber a verdade. Mesmo quando é doloroso. Eu consigo entender isso. Chico assentiu. Ele hesitou por um momento. Depois perguntou cuidadosamente, e quanto a ela? Você ouviu alguma coisa sobre a Tainá? Balancei a cabeça. Fiz um esforço consciente para não perguntar sobre nenhum dos dois. Eles fazem parte de um capítulo que está fechado. Bem, para o que valer. O Collins terminou com ela no dia seguinte à sua partida, disse Chico. Pelo menos. Foi o que ouvi dizer antes de ele me cortar. Aparentemente, ele a culpou pelo colapso de seu casamento. Dei uma risada curta amarga. Claro que sim. Deus me livre que o Collins assuma a responsabilidade por suas próprias ações. Exatamente, concordou Chico. Sempre culpa de outra pessoa. Um movimento clássico. Uma pergunta que estava pairando no fundo da minha mente, finalmente encontrou o caminho para os meus lábios. Por que você realmente veio aqui hoje? Chico, ele pareceu surpreso com a minha franqueza. Eu te disse. Para ver como você estava. Para me desculpar. Acho que há mais do que isso, insisti gentilmente. Eu posso sentir. Ele pousou a caneca de café. Um sorriso irônico cruzando seu rosto. Aí está sua famosa intuição. Não dá para esconder nada dela. Ele respirou fundo. Você está certa. Eu estava preocupado. Preocupado que você pudesse pensar que eu tinha segundas intenções ao te contar sobre o Collins e a Tainá. Que eu pudesse querer algo em troca. A compreensão me atingiu. Você achou que eu poderia acreditar que você me contou para poder. O quê? Aparecer depois que meu casamento acabasse? Ele assentiu, parecendo profundamente envergonhado. Parece ridículo quando você diz em voz alta. Mas o Collins sugeriu algo parecido quando foi ao meu apartamento naquela noite. Ele me acusou de sempre ter sentimentos por você. De tentar sabotar o casamento dele para que eu pudesse te ter. Foi uma coisa nojenta e desesperada de se dizer. Mas ficou na minha cabeça. Senti uma onda de indignação em seu nome. Mesmo no final, Collins ainda estava tentando distorcer a narrativa. Envenenar o único relacionamento honesto que surgira de sua teia de mentiras. Não foi por isso que você me contou, afirmei com certeza absoluta. Não, confirmou Chico. Seu olhar firme e sincero. Não foi. Eu te contei porque era a coisa certa a se fazer. Porque você merecia saber a verdade. Ponto final. Eu acredito em você, eu disse simplesmente. E eu acreditava. Completamente. Os ombros de Chico relaxaram. Uma onda visível de alívio o invadindo. Obrigado, Ali. Isso significa muito. Quando ele se levantou para sair alguns minutos depois, eu o acompanhei até a porta. Você é bem-vindo aqui a qualquer hora. Chico, eu disse. E obrigada novamente. Não apenas por me dizer a verdade, mas por se preocupar comigo agora. Isso significa mais do que você imagina. Depois que ele saiu, senti uma curiosa sensação de encerramento. A conversa com Chico respondera às últimas perguntas que me restavam, pondo fim a quaisquer dúvidas persistentes. Voltei para minhas plantas. Minhas companheiras verdes e silenciosas. Toquei suavemente uma folha da minha orquídea favorita. A mesma que começara a murchar no parapeito da minha cozinha todas aquelas semanas atrás. Ela estava prosperando agora em seu novo ambiente. No ar limpo da minha nova vida. Lançara raízes novas e fortes, e estava até mesmo desenvolvendo uma promissora haste de flor. As plantas são resilientes assim. Dadas as condições certas, honestidade, luz e cuidado, elas podem se recuperar de quase tudo. Eu estava começando a acreditar que as pessoas também podiam. 6 meses se passaram desde que saí do meu casamento. O outono dera lugar ao inverno. O inverno a uma primavera tímida. E agora o primeiro calor real do início do verão enchia o ar com um cheiro de possibilidade. Meu apartamento se transformara de um abrigo temporário em um verdadeiro lar. Cada canto refletindo uma personalidade que eu estava redescobrindo. O divórcio fora finalizado há 3 meses. A casa vendida. Os bens divididos. O documento legal final chegara pelo correio, marcando oficialmente o fim de uma era. Hoje marcava outro marco, meu 40º aniversário.
Eu acordei me sentindo não mais velha, mas mais eu mesma do que jamais sentira antes. Tirei o dia de folga para comemorar a minha maneira tranquila, começando com um café na minha pequena varanda, observando o nascer do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons delicados de rosa e dourado. Por volta do meio-dia, enquanto eu replantava um lírio da paz vibrante, minha campainha tocou. Era um entregador com um deslumbrante arranjo de flores. Não as rosas ou lírios típicos, mas uma seleção cuidadosamente curada de flores silvestres nativas e botânicos incomuns, que apenas um verdadeiro amante de plantas apreciaria. O cartão era simples. Para novos crescimentos e raízes mais fortes. Feliz aniversário, Chico. Sorri, tocada por sua consideração e pela metáfora perfeita. Nossa amizade se aprofundara em algo estável e valioso, construído sobre uma base de respeito mútuo e compreensão silenciosa. Mais tarde naquela tarde, dirigi até o instituto. Eu havia aceitado recentemente uma promoção para pesquisadora-chefe do novo Departamento de Agricultura Sustentável. O cargo viera como uma surpresa, mas o diretor me procurou especificamente, impressionado com minha pesquisa inovadora sobre dissuasão natural de pragas. Aquele projeto de atrativo de formigas por si só merece reconhecimento, ele me dissera. Sua aplicação da ciência dos feromônios à agricultura sustentável poderia revolucionar como protegemos as colheitas. A ironia não passou despercebida. O mesmo composto que usei para expor uma traição privada se tornara a pedra angular do meu avanço profissional. A vida tinha uma maneira curiosa de criar propósito a partir da dor. Naquela noite, meus amigos me fizeram uma festa surpresa no meu restaurante de bairro favorito. Quando entrei, uma aclamação surgiu das 15 ou mais pessoas reunidas ali. Um grupo de amigos e colegas que se tornaram minha família escolhida. Chico estava um pouco afastado do grupo, observando-me com um sorriso caloroso. Quando os olhos se encontraram do outro lado da sala, algo não dito passou entre eles: apreciação, afeto, possibilidade. Feliz aniversário, disse ele, quando finalmente cheguei até ele. 40 anos lhe caem bem. Obrigada, respondi, minha voz cheia de uma confiança que eu não teria possuído um ano atrás. Por tudo. Pelas flores. Por estar aqui esta noite. Mas, principalmente, por ser um amigo de verdade quando eu mais precisei. Sabe, disse Chico enquanto compartilhávamos um pedaço de bolo de chocolate decadente mais tarde. Eu queria te perguntar uma coisa. Você estaria interessado em colaborar naquele projeto de horta comunitária que mencionei? Aquele para o hospital infantil? Meu interesse foi imediatamente despertado. Ele já havia falado sobre seu trabalho voluntário projetando espaços verdes terapêuticos. E eu sempre fiquei fascinada. Eu adoraria, respondi sem hesitar. O que você tinha em mente? Enquanto ele descrevia sua visão de um jardim que ajudaria as crianças a se curarem através da interação com a natureza. Senti uma centelha familiar de excitação. Era exatamente o tipo de trabalho significativo que eu queria fazer, combinando minha experiência botânica com um impacto humano tangível. Poderíamos começar a planejar na próxima semana. Se você não estiver muito ocupada, sugeriu Chico. Talvez durante um jantar? Havia uma leve hesitação em sua voz. Um teste cuidadoso de limites que achei tanto respeitoso quanto cativante. Um jantar seria perfeito, concordei, tomando uma decisão que parecia certa em todos os sentidos. Não era uma corrida para algo novo, mas uma progressão natural e gentil de algo que vinha crescendo silenciosamente entre nós o tempo todo. Mais tarde, enquanto a festa terminava, Chico me acompanhou até o meu carro. A noite estava quente. Uma brisa suave carregando o perfume de árvores floridas. Sabe, disse ele. Sua expressão pensativa. Tenho pensado muito sobre intuição ultimamente. Sobre como você sabia que algo estava errado no seu casamento. Muito antes de ter qualquer evidência. Levei tempo demais para confiar no que estava sentindo, admiti. Essa é a lição que estou tentando não esquecer. Ouvir aquela voz interior. Mesmo quando o resto do mundo está te dizendo que você está errada. Então, o que essa voz está te dizendo agora?
Chico perguntou suavemente, seus olhos buscando os meus na luz fraca do estacionamento. Eu olhei para ele, para a inteligência gentil em seus olhos, a força tranquila em seu porte, o cuidado genuíno que ele consistentemente me mostrara. E minha intuição, não mais turva pela dúvida ou pelo medo, falou claramente. Está me dizendo que alguns finais são, na verdade, apenas começos disfarçados. Eu disse que a confiança, uma vez quebrada, pode ser reconstruída mais forte do que antes. E que, às vezes, as pessoas certas entram em nossas vidas das maneiras mais inesperadas, exatamente quando precisamos delas. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto, alcançando seus olhos. Que voz interior profunda você tem aí? Eu ri. Um som de alegria pura e desimpedida. Ela já passou por muita coisa. Há novos começos. Então disse ele. Não como uma pergunta, mas como uma declaração compartilhada de esperança. Há novos começos, concordei. Enquanto eu dirigia para casa sob um céu estrelado, uma profunda sensação de paz se instalou sobre mim. O caminho à frente não estava totalmente claro. E tudo bem. Eu aprendera a confiar na jornada, a acreditar em minha própria sabedoria, a reconhecer a verdade quando havia. Meu 41º ano estava apenas começando, cheio de promessas e possibilidades. Eu tinha meu trabalho, meus amigos, minha confiança recém-descoberta e, mais importante, eu tinha a mim mesma inteira e em processo de cura, intuitiva e forte. As palavras de minha mãe ecoaram em minha mente, não mais como um aviso, mas como uma verdade simples e poderosa. A intuição de uma mulher nunca falha. E agora, depois de tudo, eu finalmente, completamente, acreditava nela.